Bom, muito bem, gente, sejam bem-vindos à tela aqui no meu Pop OS e hoje eu quero fazer aqui uma demonstração de uma distro que há muito tempo eu gostaria de ter mostrado aqui e que, enfim, merece toda a nossa atenção. E eu tive a minha atenção retomada a ela depois de uma conversa que eu tive aqui com o Marcos Lumer, aqui de Porto Alegre. Ele é instrutor, deficiente visual, tem filho em idade escolar assim como eu. E a pessoa tem alguns problemas assim com escaneamento. Começou a perceber que os professores também, de certa forma, não sabiam ao certo que sistema estava sendo utilizado na escola, o que é uma parada bem constrangedora muitas vezes, principalmente quando a gente vai tratar de acessibilidade digital, né? A pessoa às vezes não saber o próprio sistema que está rodando na sua escola já é um mau começo para a gente começar um diálogo sobre inclusão digital, enfim, né? E aí eu comecei a fazer umas buscas e tal, e o Linux Acessível, ele está presente, ele é um projeto que existe desde 2006, está na versão 6.1. O projeto teve essa última versão lançada em 2018, então desde então a gente não tem, né, novas versões aqui do Linux Educacional. Porém, esses pacotes eles não estão defasados, vamos dizer assim, eles não estão desatualizados. Apenas não houve novas versões do Linux Educacional a partir de 2018. Não sabemos por quê, não sabemos o que está acontecendo por lá, infelizmente. E esse vídeo é para te estimular a conhecer essa distribuição, é, que se for seguir esses padrões aí de estarem presentes em todas as escolas, centros educacionais e afins, isso pode fazer do Linux Educacional uma das distribuições, um dos sistemas operacionais mais utilizados no Brasil. Nada mais que isso. Então, chamadinha do canal, já voltamos. ETF Supremo. Bom, muito bem, esse é o TTS Supremo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse canal existe desde 2012. Aqui a gente trata de inclusão digital, de acessibilidade. Temos algumas obsessões, dentre elas os leitores de tela, os sistemas open source, em software livre, de modo geral, não só como sistemas computacionais, mas como filosofia de vida também. E nesse sentido é muito importante que a gente tenha iniciativas como essa do Linux Educacional, que é uma iniciativa governamental que não invalida a iniciativa, muito pelo contrário. Eu acho que nós precisamos ter o descolamento do prestígio que algumas empresas têm em detrimento de outras, né? Então, sei lá, a gente tem uma discussão muito importante sobre software livre que precisa ser travada, e o ambiente escolar é o ambiente ideal para isso. Então eu vou deixar aqui algumas referências para vocês, principalmente para você que é professor, que é educador, enfim, para que você se aprofunde um pouco mais sobre o tema software livre, sobre as liberdades, as quatro liberdades, né, enfim, sobre também os sistemas de código aberto, como isso é importante. Software livre e sistemas de código aberto não são necessariamente a mesma coisa. Existem muitos pontos em comum, mas existem pontos em que cada um vai acabar tendo uma postura diante de determinados cenários, e isso é importante a gente estar inteirado nesse sentido, né? Porém, eu nunca entendi o porquê, quando comecei a me aprofundar nessa questão de software livre, por que determinadas empresas recebiam atenção em detrimento de outras. A gente sabe que o Windows, a Microsoft, ela é realmente uma gigante dos computadores domésticos. Agora, daí isso está presente em escolas públicas, em associações, né, enfim, em ambientes nos quais não seria realmente compreensível, né, que uma empresa, né, fosse favorecida. Até porque quando você aprende a utilizar um sistema operacional num lugar desses e você vai para sua casa, na sua realidade, veja, nós moramos no Brasil, né, você vai ter problemas com software. Você vai conseguir comprar uma licença do Windows, você vai conseguir comprar uma licença do Word,
Você realmente vai ter essas possibilidades de utilizar em casa o sistema que você aprendeu na escola? Sim, não. É. E não acontecendo, você vai utilizar software pirata para poder utilizar o que você até então estava aprendendo? São questões importantes e são questões que, quando a gente vai analisar, a gente vai perceber que elas foram fundamentais, inclusive, para se criar uma cultura de, primeiro, de pirataria e, segundo, também uma conduta toda baseada em comportamentos antiéticos, inclusive por parte de professores, né? Eu, assim como acredito que muitos de vocês, recebi já CDs e DVDs de instrutores de informática recheados de software pirata, né? Então, enfim, inclusive essa questão cultural, você muitas vezes você tinha lá o Windows XP, você nem precisava do Office, mas você tinha que instalar o Office. Você precisava do Nero, mas você tinha que instalar o Nero. E tudo isso pirata. E aí o seu sistema durava lá 3, 4 meses, você tinha que chamar o técnico de novo. 6 meses, tinha que chamar o técnico de novo. Saca? Até que o seu sistema realmente. Até que o seu PC queimava, né? Até que o seu PC estragava, né? De tanto você tem essa inserção de softwares maliciosos dentro da sua máquina. Veja que não se trata de um juízo de valores, né? Veja que não se trata de um juízo de valores e sim realmente de uma conduta mesmo, né? Se você vai utilizar um software todo baseado nesses critérios, você ainda acha que isso vai funcionar bem, né? Então são coisas, são exemplos assim que a gente acabou tendo ao longo da nossa vida. Quando, por exemplo, eu usei pela primeira vez o Braseiro e pensei, nossa, isso estamos falando lá de 2007, né? Foi quando eu fiz o meu primeiro curso de Linux, né? E você toma conhecimento de que existem ferramentas tão boas quanto, né? E que não vão te deixar refém de um técnico, que não vão te deixar refém de uma empresa e que não vão te deixar refém acerca do que, sei lá, um determinado programador pensa que informática é, né? Porque cada um vai ter os seus interesses e é nesse sentido que é importante a gente tomar conhecimento das quatro liberdades e de outros quesitos, porque essas liberdades elas dizem respeito a nós como usuários, né? São as nossas liberdades frente a esse mundo tecnológico, baseado em software, baseado em hardware, enfim, né? Nós é, temos que defender a nossa liberdade, e para isso a gente precisa conhecer melhor esses pontos. Então, vou deixar o link dessas questões aqui. Desculpem essa introdução, assim como os links aqui para tudo no canal vão estar à disposição de todos vocês, todas vocês. E é uma distro extremamente importante e a gente vai começar dando uma olhadinha aqui na documentação dela, que é muito bacana. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no site dos caras. Eu vou emudecer aqui no primeiro momento, assim. Veja, perceba que a galera que não tem deficiência visual, que acompanha aqui o canal, é, é muito interessante esse sitezinho deles aqui, ó. A gente vai ter um site que é muito semelhante, é muito familiar, porque ele lembra muito sistemas operacionais, a mobile, né? Lembra muito o manuseio do Android, do iOS. Aqui tem o menuzinho de sanduíche, ó. Olha que bacana. Ele abre, tá? Enfim, a gente vai ter essas paradinhas aqui. A gente tem as notícias e aqui a gente tem a documentação, né? É tudo muito simplificado. A gente também tem aqui as opções de download. Ele é tudo baseado no Ubuntu 16, na LTS do Ubuntu 16. Então, tem um suporte ainda pela frente, né? Acho que termina esse ano o suporte a essa versão do Ubuntu. Mas, enfim, a gente espera que o pessoal lá, né, receba apoio, né? Enfim, é uma pena desde 2018, né? Então, enfim, não sabemos nem o que pensar, né? Mas é importante que esse projeto ele tenha continuidade pela importância que ele tem e pelas ferramentas que ele proporciona. Aqui é muito simples, a gente também tem uma documentação aqui, ó, o guia de usuários. Tá? Vamos abrir aqui o primeiro aqui. Então, eu tive que fazer um pequeno corte. Temos aqui então o guia de usuários, que é um guia muito bem feitinho, o trabalho gráfico aqui é muito bom. Eu vou deixar também o link para que vocês acessem essa página e baixem. Eu estou aqui com o leitor de telas desligado para fazer digamos, uma apresentação um pouco mais universal, mas o link dessa documentação vai estar aqui à disposição de vocês. E, por favor, leiam, né, tanto aqui o manual do usuário, quanto também o guia de instalação,
abrir aqui o guia de instalação. Peço um pouquinho de paciência que eu também tenho deficiência visual. E aqui o guia de instalação. Acho que eu abri o local errado. Aqui temos o guia de instalação. E ele é, como ele é baseado no Ubuntu, o instalador dele é o YubiKitty, ou YubiKit, como queiram, né? Temos aqui o início e a gente tem muitas familiaridades. Quem já instalou o Ubuntu uma vez vai achar isso aqui muito familiar. O YubiKitty ele está mais fácil aqui de instalar. Deixa eu dar um zoom aqui para o pessoal poder acompanhar melhor, e eu vou descrevendo para os amigos da cegueira total e baixa visão. Aquela barrinha lateral que a gente tem com os idiomas aqui, ela não existe porque essa distro é brasileira, então só tem aqui o idioma português. A gente tem aqui para escolher, ó, o modo live, e aqui a gente escolhe se a gente já quer fazer a instalação propriamente dita. Eu já mostrei aqui como instalar através do YubiKitty, tanto do Ubuntu quanto, sei lá, no Ubuntu Mate, enfim, outras distribuições que eu já mostrei aqui. Não tem mistério. Uh, a gente pode abrir o modo live, a gente pode chamar a troca de idiomas, enfim. E aqui eles têm umas características, deixa eu ver se eu encontro para mostrar para os amigos. Aqui, ó. A gente pode instalar ele no modo escola, ou a gente pode instalar ele no modo residencial. É muito interessante. No modo escola, ele vai te dar três opções de login: login como administrador, login como professor e login como aluno. Esse login como aluno, ele nada mais é do que a sessão de convidados. O login de professor ele vai te possibilitar controlar remotamente as máquinas nesses laboratórios que a gente tem nas escolas por aí, né? Então o professor ele vai poder fazer digamos, esse controle, né? E o modo ADM de administrador, ele vai te possibilitar, sei lá, fazer troca de senhas, instalar aplicativos, enfim, esse manuseio mais voltado realmente à administração do sistema. A senha para o administrador do sistema é ADM, a senha para o professor é professor, e o aluno não precisa colocar senha. Aqui no residencial é um pouco diferente. Aqui no residencial ele vai lembrar a instalação padrão do Ubuntu mesmo, a instalação padrão do YubiKit. Aqui a gente vai escolher todos os passos que a gente costuma escolher numa instalação. E aqui, aqui sim a gente vai criar um usuário e senha. Saca? E aqui vai ter essa opção mais recente aqui da versão 6.1, que ele vai também te oferecer a possibilidade de múltiplos terminais. Eu confesso a vocês que eu não li a respeito disso. Não sei do que se trata, mas eu acredito que seja a possibilidade de você ter administração via terminal para vários usuários, mas enfim, eu não li sobre isso, tá, gente? Apenas eu li a notícia postada aqui no próprio site. E aqui começa a instalação. A instalação aqui, eu estou mostrando a documentação. A instalação é o YubiKitty, então não tem muito mistério. Ah, Agora eu vou fazer um pequeno corte para a gente conhecer um pouco o interior. Fazer aqui o interior aqui das duas máquinas. Eu tenho ambas. A gente vai primeiro então dar uma olhadinha rápida na máquina residencial e depois na máquina escolar. Eu acho que isso aqui é extremamente importante tanto para você que é pai e mãe, e também para você que, claro, é da área de educação, enfim, você que se interessa por isso. Eu considero essa distribuição muito interessante, inclusive para você ter em casa. Aqui pelo próprio YubiKit, a gente tem a possibilidade de fazer a instalação dessa distribuição ao lado do Windows, por exemplo, tal como, né, a gente está acostumado a fazer isso já no Ubuntu, que não tem muito do que diferir. Se você já está habituado a fazer os particionamentos, as instalações, você não vai ter dificuldade em ir lá e personalizar. Também aparece essa possibilidade aqui para quem já tem Windows ou enfim. E para quem vai instalar na máquina mesmo, nossa, aí é mais fácil ainda porque eu consegui obter êxito em máquinas virtuais aqui que foram criadas. Eu procurei obedecer o critério mínimo para que os meus testes fossem o mais abrangente possível, né? O meu computador tem 16 gigas de RAM. Não adianta eu criar uma máquina virtual com 8 gigas, por exemplo, né? Não é a realidade do meu país. Então eu procurei aqui numa média criar máquinas virtuais com 2 gigas de RAM. Cada uma delas, o desempenho foi muito bom. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos fazer um pequeno corte. Bom, houve o primeiro carregamento. A gente já está aqui na tela de login. Eu estou aqui na seção
Eu tô aqui como professor e aí a gente troca, né? Eu vou fazer com o mouse, mas nada impede. Aqui a gente roda aqui e tal, enfim, né? Eu apenas vou colocar assim aqui. E aí a gente já se loga aqui como professor. Dependendo daqui a gente vai fazendo alguns cortes, tá? Muito bem, e agora o sistema carregou de forma satisfatória e vocês podem perceber como é interessante essa distribuição. Ela é bonita. Eu acho que ela tem algumas falhas de designer. No Dio Linux, tá? Tem dois vídeos, dois reviews aqui que o Jonathan Simeone fez. No primeiro, as coisas não estavam tão bacanas assim, e já no segundo houve uma melhora. Eu acredito que, claro, eles tenham acompanhado o conteúdo do Dio lá, provavelmente, né? E não houve um terceiro. E o segundo vídeo do Dio Linux foi sobre a versão 6.0, que já havia sido, enfim, percebido uma melhora. E agora na versão 6.1, eu percebo que algumas coisas que o Jonathan comentou lá também foram adicionadas aqui. Por exemplo, não tinha um editor de imagens. E os caras colocaram simplesmente o GIMP aqui, que está para o Linux, assim como o Photoshop está lá para Windows e outras plataformas, né? O Photoshop ele leva algumas vantagens, porque algumas coisas do Photoshop ele vai te entregar pronto, afinal de contas é um produto, né? E aqui o GIMP, você consegue fazer igualmente coisas incríveis, mas claro, no GIMP você vai ter que procurar realmente conhecer um pouco mais. Ah, Sobre a área de trabalho, a gente tem a área de trabalho do Gnome, está um pouquinho personalizado. É uma personalização que a gente percebe que na guia, no canto superior, onde a gente tem o panorama de atividades, as notificações enfim, as configurações gerais do Gnome, tem uma linhazinha amarela ali perpassando ela, enfim, eu gostei dessa aparência aqui. E nós temos o Dash to Dock, essa dockzinha que fica centralizada aqui no canto, na parte inferior da tela, né? O Dash to Dock, ele vai te dar acessos via teclado também, a algumas, por exemplo, aqui se eu der o Super número 1, ele vai me abrir o favorito 1, Super 2, o favorito 2, Super 3, e assim consecutivamente até a gente chegar no nono favorito, né? Vamos ver o que que é o primeiro item aqui, o nosso Super 1. O que ele vai abrir para nós aqui é o gerenciador de arquivos, ó. O Nautilus também, eu acho que o tema deveria ser amarelo aqui, para combinar aqui com a paleta de cores, mas percebam a galera da baixa visão ou que não tem deficiência visual, que ele já está no tema escuro aqui. Então é bem bacana assim. Todas as funções que a gente conhece aqui, eu vou mexer aqui e tal, perceba o desempenho, se eu jogar para cima ele vai, ó, vai né, maximizar e tal. Se você não está familiarizado aqui com o ambiente Linux, tem vários canais muito bons para você que é professor, para você que é pai, para você que é mãe, né? Recomendo também dar uma olhadinha lá no, já citei aqui o próprio GeoLinux, que tem um canal excelente aqui no YouTube, tem o blog dos caras lá, tem o Edivaldo Brito, tem o Sempre Update, tem uma série de canais brasileiros que são simplesmente sensacionais para tratar dessa questão do software. Aqui, com relação à acessibilidade, fiquem à vontade para conhecer um pouco mais aqui do TTS Supremo, né? Como eu já mencionei, a gente tem aqui obsessões e uma delas é para a preponderância aqui do canal. Afinal de contas, o nome é TTS Supremo, então TTS vem de uma tecnologia utilizada aqui por nós deficientes visuais, qual seja o texto to speak, texto para fala. Então, isso aqui está presente hoje no mundo moderno, praticamente na vida de todas as pessoas, porque todo mundo hoje tem um assistente de voz. Então, essa tecnologia que começou com a gente ganhou o mundo e você provavelmente já deve ter ouvido alguma delas aí no seu GPS, por exemplo, né? Então, eu na aqui um alt. Fechar aqui só para mostrar rapidamente como é que está a organização aqui no Superar. Vamos dar um Superar que equivale a clicar ali em todos os aplicativos ali, e a gente tem aqui a organização que eles fizeram. Não havia uma possibilidade de criar pastas aqui no Gnome, nessa versão aqui pelo menos. Provavelmente eles estão utilizando algumas outras extensões para fazer isso. Então tá tudo organizadinho por pastas, ó. Tem aqui a gente tem as configurações. Infelizmente a voz não está falando como eu deveria estar falando, infelizmente, né?
A gente tem configurações, educativos, escritório, jogos, multimídia. Aqui em multimídia a gente vai ter, ó, o Brasileiro que eu comentei, o Teams, que é que é o gerenciador aqui, que é pra gente acessar, enfim, a webcam, essas coisas assim. Music. E aqui a gente tem o OpenShot. O OpenShot é um excelente editor de vídeos. Os caras começaram aqui no Linux e hoje eles praticamente estão trabalhando muito lá na Apple, lá nos Macs, né? Esse editor ele é muito interessante. Ele tem um nível de acessibilidade bacana. Eu não consigo indicar ele ainda, tá? Mas enfim, é um belíssimo editor de vídeo. O editor é o Kdenlive. Mas o Kdenlive também tem uns poréns quando a gente fala sobre edição de vídeo e compatibilidade com leitura de tela. O melhor leitor de telas hoje no mundo, pelo menos talvez um dos melhores editores de vídeo do mundo hoje, é o DaVinci Resolve. Você consegue instalar também de boa aqui, né, aqui nessa distribuição, caso seja essa sua necessidade. Acredito que não, né? Mas enfim, o DaVinci dá para instalar aqui também. Porém, não dá para recomendar o DaVinci, porque seria se ele se destaca por ser um dos melhores editores de vídeo, ele fracassa no quesito acessibilidade, com base na compatibilidade de leitura de tela. A gente também tem, ó, o VLC, o Rhythmbox, que equivale aqui ao iTunes, né? Uma espécie de iTunes aqui para Linux também, vai gerenciar bibliotecas aqui e tal, enfim, né? O vídeos, eu senti e afins, tem muita ferramentinha aqui, tem um conjunto de ferramentas que vai te possibilitar, inclusive, ficar offline sem ficar dependendo de software nenhum. No caso de se, né, no caso de saber, nós temos até clientes de torrent aqui, a gente tem cliente de e-mail, enfim, tem um pacote que consegue ser o mais abrangente possível, né? E aqui eu quero fazer um corte para a gente então. Antes de fazer esse corte, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês, que é essa extensão aqui do Mac que possibilita aos professores, enfim, né, e demais pessoas que gerenciem o sistema em escolas, que elas entrem no Mac para fazer download de algum conteúdo. Essa extensão ela é totalmente inacessível aos leitores de tela, então seria interessante que vocês aí no projeto pudessem fazer essa reparação. Isso aqui com certeza poderá impedir que, por exemplo, um professor cego consiga acessar com eficiência o Mac através dessa. Ela não é nem reconhecida pelo leitor de telas quando a gente faz o movimento de lá para a barra superior. Eu vou fazer o movimento de ir para a barra superior com um comandinho. Janela. Barra superior, Ó. botão de apertar. E agora botão de alternância não pressionado. E agora o Orca ele tá falando normalmente. Isso aqui costuma acontecer aqui na máquina virtual. Aqui nesse sistema provavelmente ele deve fazer algum carregamento, né? Então, agora eu dou uma setinha para direita e eu vou para 14:44 ó, menu. eu tô, o pessoal que enxerga tá conseguindo acompanhar onde é que eu tô. Eu tô em cima do calendário das notificações. Se eu der mais uma setinha para direita, ó, Acessibilidade menu. eu já fui para acessibilidade, quer dizer, ele passou reto. O Orca literalmente ignorou a existência daquela extensão, porque provavelmente aquela extensão está inacessível ao leitor de telas, beleza? Então, é importante a gente enfatizar isso, porque eles tiveram cuidado, vejam vocês, ó, acho que é aqui em utilitários, Leitor de tela, ó, botão de aqui apertar. eles tiveram cuidado de colocar o leitor de telas aqui, um atalho para o Orca, ó. Então, se houve realmente essa preocupação aqui com a acessibilidade, seria interessante que vocês dessem uma olhadinha com mais carinho nessa extensão que vocês desenvolveram aqui. Eu dei uma olhada nas extensões que estão instaladas aqui, e essa extensão aqui é a única que, inclusive, está com a descrição em português, ou seja, foi feita realmente pelo pessoal aí do Mac. Então, com essa sugestão para que vocês deem uma olhadinha nessa parte aí. E uma outra sugestão também seria colocar aqui o próprio DOSVox aqui. Cara, seria fantástico você ter o DOSVox nativamente rodando numa distribuição como essa, porque o DOSVox tem tudo a ver com essa distribuição. DOSVox, quando a gente fala em DOSVox, a gente fala de alfabetização.
de crianças, de jovens, de idosos. A gente tem toda uma história do DOSVOX, não só com a questão da inclusão, que é a preponderância do DOSVOX, lógico, mas com essa questão realmente da educação. Então, seria muito importante que houvesse esse diálogo, né, entre a Universidade Federal, entre vocês e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O pessoal do DOSVOX, eles são desbravadores mesmo, eles são assim lendários. A importância que o DOSVOX tem transcende o Brasil, né? E tem muita gente que vira a cara pro DOSVOX. O DOSVOX tem uma importância mundial e ele é simplesmente uma das ferramentas mais bacanas, assim. E claro que eu tenho todo um carinho especial com o DOSVOX. O DOSVOX, ele cumpriu, e cumpre hoje ainda, uma parte muito importante da minha vida. Seria muito interessante que o DOSVOX estivesse aqui rodando nativamente no Windows, aliás, no Linux. E seria muito mais legal ainda se a gente pudesse encontrar o DOSVOX nessas lojinhas, como as lojinhas do Ubuntu, né, o DOSVOX em Snap, o DOSVOX em Flatpak, o DOSVOX em .dev, enfim, todas as possibilidades possíveis de se instalar o DOSVOX em Linux, né? Porque não seria legal, né, colocar o DOSVOX aqui utilizando métodos de outras plataformas, né? A gente sabe que no momento em que isso der problema, a gente vai ficar à mercê muitas vezes de quem enxerga, principalmente quando a gente está tratando de uma distribuição que vai atender um público que está aprendendo. Então a ideia é realmente que a coisa seja o mais eficiente possível, sem exigir conhecimento prévio, né? Sem exigir conhecimento prévio, né, das pessoas, né? Eu acho que não é necessário eu mostrar aqui. Eu acho que eu já mostrei bastante aqui da distribuição, a gente já conversou bastante, mas eu queria deixar uma outra sugestão também, que seria uma criação de grupo mesmo, né, no Telegram, né, para juntar ali professores, pais, enfim, né, ou sei lá, encontrar alguma maneira enfim, de facilitar o diálogo, porque o próprio Marcos comentou comigo que um professor chegou a perguntar para ele se era possível instalar o Office no Linux. Quer dizer, para que você não, para que vocês tenham ideia do grau realmente, do grau do grau de dependência realmente, né? E o como essa dependência ela causa desconhecimento, né? Causa ignorância realmente, ignorância não no sentido ofensivo, mas no sentido de realmente ignorar, né, essa dependência que aprisiona, que não liberta, né? Então, é lógico que é possível instalar o pacote Office aqui em qualquer distribuição Linux, né? A grande questão é para que você faria isso? Se você fosse fazer isso, você colocaria uma licença que você eventualmente teria do pacote Office. Tá? Se você não tivesse essa licença do pacote Office, você colocaria a instalação de um pacote Office pirata numa distribuição, enfim, dentro de uma escola, ou até mesmo aí na sua casa, claro, com essa questão cultural que a gente tem. Talvez você aí do outro lado da tela ache isso plausível, aceitável, mas então que seja aceitável, beleza. Vai ser acessível, né? Se essa realmente é uma preocupação válida, e eu acho que ela seja válida, não haveria motivo nenhum você instalar um pacote Office dentro de uma distribuição Linux, até porque você tem LibreOffice, beleza, que é tão boa quanto, né? E que não vai, enfim, querer saber o que você está fazendo no banheiro só para que você possa editar um texto nela, beleza? Então, a gente tem todas essas questões que eu acho que permeiam a, a utilização de uma distribuição como essa. Então, eu repito, se você é pai, se você é mãe, se você é professor, se você é educador de alguma maneira, essa distribuição ela seria uma indicação, ela vai passar inclusive a fazer parte aqui das indicações do TTS Supremo para que você tenha ela em casa, para que você dê continuidade à educação que seus filhos estão recebendo na escola, para que não haja estranheza e para que a gente possa realmente, a partir do momento em que você realmente aprendeu sobre informática, você ter realmente reais condições. Bom, eu quero um produto agora, então agora eu vou comprar.
né? Eu vou juntar uma grana, eu vou pagar uma licença, eu vou, enfim, né? Não, eu não quero. Eu quero utilizar software livre, eu quero continuar porque o Linux me atende em tudo, qualquer outro sistema que seja, enfim, né? Eu tenho preocupações com segurança, enfim, toda essa discussão que a gente costuma fazer também aqui no TTS Supremo, que vocês estão todos convidados, todas convidadas a fazer com a gente, tá bom, gente? Espero que você desculpe aqui a, a quantidade aqui a quantidade aqui do texto, mas enfim, eu considero esse tema muito importante e não podia perder a oportunidade de trocar essa ideia com vocês. Linux educacional, uma das distribuições aqui que a gente recomenda aqui no TTS, tá bom? Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.